vamos agora ver a teoria da escolha. Essa teoria da escolha, ela é baseada na cardinalidade, né? Ou seja, na quantidade apenas, né? Não na qualidade, nos meus gostos, né? Então eu vou considerar, porque eu preciso comparar cestas de alimentos. Como é que eu vou comparar, por exemplo, alimentação e vestuário? Então eu tenho que me desprender de certos fatores, como esses que eu falei, preferências e tal. Isso, quando acontece isso, a gente diz, na economia a gente fala de ceteris paribus. Ceteris paribus. Ceteris paribus. Ou seja, você mantém tudo mais constante e vai considerar apenas as variáveis que você está analisando. Então, nesse caso aqui, eu vou considerar várias cestas. Então, a primeira cesta eu tenho 10 unidades de alimentação e 15 unidades de vestuário. E assim por diante. Eu vou plotar isso aqui no gráfico. Cada ponto, cada cesta. Cesta aí 10 e 15. 10 alimentação e 15. Então a cesta aí está aqui. A cesta 2. Então aqui é I. A cesta 2, 5 e 25. Cesta 2. A cesta 3, 20 e 10. Aliás, né, é 10 aqui. A outra está certa. É 10 vestuário e 20. 20 e 10 é a 3. A cesta 4, ela é 15 alimentação e 20. 15 alimentação e 20. É a 4. E a cesta 5 é 5 alimentação e 10. Cesta 5. Cesta 6 é 5 e 20. 6. Ok. Então eu tenho aí todas as cestas plotadas. Como vai ser nossa escolha, considerando que eu falei a cardinalidade dessas cestas, né? Qual cesta você vai preferir de todas essas aí? Bom, não é difícil imaginar a resposta, mas considerando que essa cardinalidade, né, somente a quantidade, você vai querer a cesta 4. A cesta 4. Por quê? Porque a cesta 4 vai ter 35 itens. 35 itens. A que você vai menos preferir é quem? A 5. A 5 só tem 15 itens. No gráfico aqui é fácil de você ver isso. Então, o que a gente está percebendo aqui? Ó? Quanto mais ela estiver desse lado aqui, ó, o lado direito superior, melhor, né? Melhor. Quanto mais estiver aqui para baixo, ó, pior. Pior a cesta. Agora, eu vou fazer o seguinte. Algumas cestas, você não faz muita questão de trocar. Você não faz questão de trocar. Vamos supor que você tem aqui, ó, na cesta A, 1 de alimentação e 12 de vestuário. Você não vai fazer questão de trocar essa cesta A por uma cesta B de 2 unidades de alimentação e 6 de vestuário. E assim por diante. Veja aqui na primeira, você tem 12 unidades. E você abriu mão de quanto? De 6 unidades. Por uma unidade de alimentação. Na próxima vez, você tem 6 de vestuário e 2 unidades de alimentação. Você ainda está disposto a trocar. Você vai trocar quanto? Porque como você está faltando ainda a alimentação, você tem mais vestuário, você consegue trocar ainda 2 de vestuário por
por 1 de alimentação. E assim por diante, ó. Aqui você ainda tem mais, né, de vestuário do que de alimentação. Então aqui você ainda troca, que é menos, né? Ali você ainda troca menos. Aqui você ainda troca 1 de vestuário por 1 de alimentação. Já aqui, ó, essa troca aqui para você não é vantajosa. Então você vai trocar agora menos de 1. 0,6. Essa troca já não é vantajosa. Então você vai vendo que isso vai diminuindo. Eu vou plotar isso aqui no gráfico. Que essas cestas que eu tenho, a gente diz que elas são indiferentes. Não há preferência. Aliás, eu não vou preferir nenhuma dessas aqui à outra. Então, todas as cestas são para mim indiferentes, tanto faz. Então eu vou plotar aqui 1 e 12. É a primeira cesta. É a A. A segunda cesta, 2 e 6. 2 e 6. É a B. A terceira, 3 e 4. É a C. E a outra, 3 e 4 e 3. 4 e 3. É a D. E a E é 5 e 2,4. Então está aqui a E. Eu também posso traçar uma curva ligando todos esses pontos. E eu vou ter isso aqui, ó. Veja que ela também aqui está essa minha quantidade que eu estou trocando, ela está diminuindo. Bom, veja o seguinte. Aqui eu troco 6 por 1. Essa taxa de troca, que eu chamo isso de taxa marginal de substituição, essa taxa marginal de substituição, ela está diminuindo. Ela está diminuindo. Então, é o seguinte. Eu vou falar mais na frente sobre taxa marginal de substituição. Então, eu tenho então aqui a curva de indiferença minha, ela ficou então, eu vou ter assim, ó, algo assim. Tá? E qualquer coisa que esteja aqui acima vai ser melhor do que o que estiver aqui abaixo. Ok? Agora, claro que se eu tiver eu tenho aqui essa curva de indiferença, onde eu coloquei aqueles pontos A, B, C, D, E. Agora, eu suponho que eu tenho aqui A, B, C, D, E. Se eu tiver um ponto X aqui, ele também vai ter várias cestas que são indiferentes a X. Então aqui, ó, várias cestas vão ser indiferentes a X e vão formar uma curva também. Aqui abaixo, chamar de cesta Y, várias outras cestas são indiferentes a Y. E eu posso traçar também, passando por Y, uma curva também. Então todas essas aí são curvas de indiferença. Na realidade aqui existe infinitos cestas e infinitas curvas de indiferença. Esse conjunto aqui, eu chamo isso de mapa da indiferença. Mapa da indiferença. Eu estou falando de
vestuário, certo? Eu estou falando de vestuário. Agora, e outra coisa, olha como essa curva ficou bonitinha. Quando ela está assim, eu chamo isso aí, quando ela está nesse formato, eu chamo isso aqui de uma preferência bem comportada, né? Preferência bem comportada. Então, a gente chama essa preferência de preferência nesse formato. Preferência Cobb-Douglas. Cobb-Douglas. Ela obedece a uma curva, a seguinte equação. Suponha que eu tenha no vestuário seja x2 e aqui seja x1, a limitação, então eu teria a seguinte expressão. O x1, a utilidade x1 e x2, ela é dado por essa fórmula aqui. Ó. x1 elevado a c, x2 elevado a d. Geralmente o c e d ele é igual a 1 meio. Né? 1 meio. Não, mas pode ser vários outros valores. Mas 1 meio ela vai representar muito bem esse formato que eu desenhei aqui. Então, C e D. Então, é preferência Cobb-Douglas. Okay? Agora, tem outros bens, por exemplo. Suponha que eu tenha um bem que eu chamo de substituto. Um substituto perfeito. Né? Um substituto perfeito. Substituto perfeito significa o quê? Que uma quantidade que eu troco é sempre igual, de 1 para 1. Então, se eu diminuo de uma unidade, eu aumento a outra de uma unidade. Eu chamo isso, então, de substituto perfeito. E tem outros bens também que não obedecem isso aqui, que a gente vai ver mais à frente. Bom, essas curvas de indiferença têm algumas propriedades. Suponha que você tem o vestuário, uma curva desse tipo aqui, ó. Pode ser vestuário, alimentação, qualquer outra coisa. Isso pode acontecer. 2 cestas nesse formato. É possível? O que eu falei foi o seguinte. Quem sempre está acima está em melhor situação do que quem está abaixo. Logo, B é preferida a A. Eu uso esse símbolo aqui, ó. Parece um maior que, mas não é. Então, B prefere A. Se B prefere A, eles não podem ficar na mesma curva. Portanto, isso aqui ó, não pode. Não pode acontecer. Outra situação. Suponha que eu tenha agora essa situação aqui. Ó. O cruzamento de 2 curvas de indiferença. Supondo que aqui seja A, aqui seja B, aqui seja C. Isso pode acontecer? Por quê? Não ou porque sim? Isso não pode acontecer. Veja aqui, eu tenho um axioma chamado de transitividade na economia, na matemática, né? Em preferência. Então, se eu tenho, por exemplo, essa transitividade diz o seguinte. Vou falar aqui, transitividade. Se A prefere a B e B prefere a C, logo A prefere a C. É isso? Logo A prefere a C. Logo A é preferida a C. Então aqui eu tenho A e B. A e B aqui, elas estão na mesma curva. Logo elas são indiferentes. Eu posso representar assim, ó, indiferente. Então eles são indiferentes. Indiferentes. E A e C também são indiferentes. Só que vejam que B está numa melhor situação que C. Então B prefere a C. Como A prefere a B? Pela transitividade.
e A, aliás, como A é indiferente a B e A é indiferente a C, a conclusão que a gente chegaria aqui, ó, é que B seria indiferente a C. Só que, como elas estão em posições diferentes e B prefere a C, isso aqui é totalmente lógico. Então não é possível isso acontecer. Porque aí eu tenho uma contradição. B é indiferente a C e B prefere C. B prefere C. Então isso aqui não pode acontecer. Ela fere um dos axiomas aí da curva de diferença. Como eu estava falando sobre a taxa marginal de substituição, eu falei que à medida que quando você tem muitas unidades de vestuário aqui, você consegue trocar aqui, ó, nesse caso, você vai trocando 6 por 1. 6 por 1. Essa troca aí, ó, eu chamo isso de taxa marginal de substituição. Quem é a taxa marginal de substituição? É a variação do vestuário dividido pela variação. Eu uso delta para significar a variação. Delta é uma letra grega, delta. E alimentação. Então, no caso aqui, ela vai variando, é claro, né? Inicialmente, se eu for calcular a taxa marginal de substituição aqui, ela vai dar quanto? 6. Ela é negativa, né? Menos 6 por 1. Isso aqui é menos 6, porque está diminuindo. Se você continuar, aqui, por exemplo, daqui para cá, você tem então aqui menos 6. Essa é a taxa marginal de substituição. Daqui para cá, você tem quanto? 2 dividido por 1. Então, você tem 2. Daqui para cá, você tem 1. Você perdeu 1 aqui e ganhou 1 aqui, né? Sempre ganha 1 de alimentação. Então, se você diminuir essa diferença 1 por 1, vai dar 1. Menos 1, né? Negativo. E aqui, de 3 para 2,4, você vai ter 0,6 dividido por 1, menos 0,6. Veja que essa taxa marginal está diminuindo. Essa taxa marginal está diminuindo. Então, ó, vou representar aqui novamente aquele mesmo gráfico que a gente fez, a curva da indiferença. E eu estou sempre essa taxa. Lá vem 1. Você vem para 2. 3, 4, 5. Veja que essa relação entre o y, vou chamar isso aqui de delta y por delta x. Essa relação, delta y1, né, delta x1, delta y2, delta x2. Veja que a delta y1 por delta x1, essa relação, ela dá delta y, né? Delta y por delta x, delta y por delta x, ela está diminuindo. Por delta x está diminuindo. Então, isso é a taxa marginal de substituição. Ela vai diminuindo mesmo. Se você chegar ao extremo e, em vez dessa diferença muito grande, você for pegar diferenças infinitesimais, no ponto, você vai ter mais ou menos o seguinte, uma tangente. Você vai ter tangentes em cada ponto. Veja que essa tangente aqui, ó, é negativa, ainda é negativa, e ela vai ficando cada vez menor. Ela vai tendendo a quanto? A zero. Porque uma tangente, vocês sabem que ela é zero, tangente zero é zero. Então aqui eu tenho um ângulo 0 grau, a tangente é zero. Então ela vai tendendo para quanto? Tendendo para zero. Nesse caso aqui, né, que é uma preferência do tipo Cobb-Douglas, a taxa marginal de substituição vai tendendo a zero. Ela é decrescente. Agora, observe o seguinte. Quem é o delta y? Isso aqui
Lembra que a gente viu a utilidade total, a utilidade marginal é o acréscimo? Esse decréscimo aqui eu chamo a utilidade marginal. Isso aqui, ó, eu posso isso aqui eu posso dizer que esse ΔY aqui é a utilidade marginal de Y e aqui embaixo é a utilidade marginal de X. Ok?